Hoje, então, nós vamos fazer uma revisão dos assuntos, dos temas que eu trouxe a semana passada. Como eu prometi, vamos falar novamente, porque muita gente não teve oportunidade de assistir, de ouvir a programação, e ao mesmo tempo nós precisamos falar sobre isso antes sequer de termos algo sobre espiritualidade, tá? Nós precisamos entender perfeitamente o que é tudo isso. Uma coisa é a gente ficar aqui discutindo temas alegres, espiritualidade, pseudo-espiritualidade, falsidades, enganações, ladrões do tempo. E a outra coisa é a gente tomar a decisão de crescer, evoluir, amadurecer de verdade. A humanidade está passando por um momento crítico, muito, muito crítico, e ao mesmo tempo maravilhoso. Então a gente pode tirar a lição dos dois lados. É crítico e ao mesmo tempo é maravilhoso. Não precisaria ser assim crítico, mas é o ponto que nós chegamos. Então, o que vai acontecer? Vou repetir os dados que eu falei a semana passada. E provavelmente nós vamos ficar falando sobre isso um bom tempo, até que esse grupo, as pessoas que pediram para falar sobre espiritualidade, decidam por si só que rumo nós podemos tomar. A minha intenção não é vir aqui e pregar algo, falar que as coisas têm que ser assim, têm que ser assado. Isso não funciona mais no nosso tempo. As pessoas, ao mesmo tempo que não querem mais ser submissas, elas também estão perdidas. Então causou isso um grande conflito. Eu não quero seguir mais nada, seguir mais ninguém. Na realidade nem é muito bom mesmo a gente seguir algo de cabeça fechada, mas a gente pode ter uma conduta, né? Uma conduta que as pessoas possam fazer em conjunto, mesmo respeitando as individualidades. Então nós estamos vivendo um mundo de dualidade, que é deixar a escravidão da servidão intelectual ou a servidão dogmática para passar para um mundo mais aberto, ao mesmo tempo mais científico, que é fechado. Ou seja, continuamos ainda meio perdidos, né? Tem muita gente que vai só pelas provas científicas, porém as provas científicas são limitadas. E tem muita gente que acredita em tudo. Acreditar em tudo sem ter uma base também é algo que não dá pra gente simplesmente colocar como real funcionamento e base da nossa vida. Mas de qualquer forma, vamos lá. O que eu falei a semana passada? Semana passada eu comentei que estamos vivendo um momento muito complexo. Um momento realmente de Armagedon. E expliquei o porquê. Inclusive expliquei sobre as definições de Armagedon. E antes de explicar, eu comentei também que eu fiquei com essas informações guardadas desde quando eu descobri isso de forma sozinha, por observação. Eu sozinho, observando o mundo, observando as pessoas, eu fui tendo esses insights. Então não tem nada demais, não sou nada demais, nada de anormal que ninguém, apenas observei. E sei que muitas pessoas já observaram também, mas as pessoas gostam de deixar tudo quietinho, né? Porém, como eu observei isso muito cedo, muito jovem, eu achei que eu mesmo estava ficando meio louco. Ninguém pensava, ninguém via, mas por que eu via, né? Por que eu sentia aquelas coisas? Aí deixei o tempo passar e notei também que de vez em quando eu ameaçava falar alguma coisa, eu trazia alguma novidade, passava pouco tempo depois, alguém que ouviu aquilo, seja ao vivo ou numa palestra ou conversando comigo,
lançava aquilo como ideia dela. Eu falei, mas ninguém falou nisso até hoje. Agora eu venho aqui e falo. A pessoa veio aqui, assistiu aquilo, aprendeu comigo e está saindo falando que é ideia dela. Isso aconteceu muitas vezes. Inclusive, uma boa parte da virada da espiritualidade que o mundo está vivendo hoje, eu posso dar certeza para vocês que veio de muitas informações que eu divulguei quando era jovem. Só que eu falava, eu contava para as pessoas, e essas pessoas eram, né, de repente tais mestres ou tais chefes de grupos espiritualizados, levavam aquilo, assumiam para eles, divulgavam, daí eles publicavam em jornais, publicavam em revistas, iam na televisão e falavam aquilo que humildemente eu havia comentado em pequenos grupos, em pequenas reuniões. Então, depois de um tempo que eu observei isso, eu fiquei quieto. Falei, então vamos ver, né? Eu vou ficar quieto para ver se as pessoas vão falar isso do jeito que eu falo. Esperei passar pelo menos 20 anos e ninguém fala. Claro que está aí uma pesquisa ou outra, não tem talvez nenhuma novidade, mas estão em pesquisas isoladas. E esse foi outro motivo também, né? Recentemente, pesquisadores e cientistas independentes, cientistas sérios, têm comprovado, falado isso que eu trouxe a semana passada. Então eu falei, então agora não sou mais só eu que estou viajando na maionese. Tem gente que fala pedaço, né? Um pedaço aqui, um pedaço ali, que é o quebra-cabeça de tudo que eu estou passando. E que não é de agora, tá? Eu coloquei 20 anos, mas é mais de 20 anos atrás. É mais de 30 anos atrás. Essa onda naturalista, eu já estou nela há mais de 30 anos atrás, quando eu falava, quando eu agia, as pessoas nem sabiam. Sequer uma banca de jornal tinha algo sobre isso. Muito menos internet. Eram só aquelas pessoas que vinham da Índia, que vinham da China, que trabalhavam muito isoladas, que tinham essa visão. Mesmo assim, eles ficavam na visão deles, quietinho ali. Aí, quando eu comecei a estudar Alemanha, trazendo informações de fora, depois de um tempo, os grupos começaram a surgir no Brasil também com essas informações. E lá estava eu divulgando, aplicando e falando. Sempre o louco. Então, já que ninguém falou, né, ninguém comentou, então eu lancei. E também falei, não adianta agora aparecer amanhã um cidadão canalizando as informações que eu passei semana passada, porque isso aconteceu muito já. Olha, gente, eu canalizei aqui do arcanjo tal, ou do mestre tal, que o nosso governo está contra nós, que o nosso governo, blá, blá, blá. Não precisa canalizar, né, para saber disso. Isso aí basta observar, só que as pessoas não querem observar. Então, o que eu lancei a semana passada? Eu não estou lendo o chat ainda, tá, gente? Depois eu vou ler o que vocês estão escrevendo aí. O que eu lancei a semana passada aqui para a nossa conversa, para a nossa discussão? Eu lancei o seguinte, que estamos vivendo já no momento de Armagedon. E o que é Armagedon? Armagedon, ele é tido como uma grande guerra entre o bem e o mal. Tá? Uma grande guerra entre o bem e o mal. Na Bíblia, a palavra relacionada com a guerra final entre Deus e os governos humanos. Olha só, entre Deus e os governos humanos. Armagedon, batalha final entre as forças do bem ou do mal. Isso também é bíblico. Porém, em essência, a tradução um pouquinho mais correta disso, porque é uma tradução mais arcaica, nós sabemos que com o passar dos séculos, as pessoas vão adaptando as informações do passado, mas nos estudos herméticos de algumas poucas ordens cabalistas do mundo antiga, sabem que Armagedon é uma grande guerra no interior do homem.
É a guerra contra a maior defesa que foi posta em benefício da humanidade, que é o nosso sistema imunológico. Então, Armagedon é a guerra contra o nosso sistema imunológico, ou modernamente tido como sistema imunitário. Porque é aí que toda a humanidade sucumbe. Qual o motivo da guerra? É você invadir, né? Você ter a propriedade para si e agregar aquela terra, aquele país, as finanças, o ouro, o tesouro, o petróleo, agregar para si. Mas sempre existe o coeficiente humano, né? Que essa guerra pode dar certo, pode não dar certo, aí as pessoas se revoltam e criam confusões. Para que isso não aconteça, o que fazer? Simples. Penetrar dentro do sistema imunitário das pessoas para que elas sejam fracas. Mas não dá para matar todos, porque nós precisamos, né, pensando como governo, precisamos dos escravos. Então, alguns, milhares ou bilhões, nós matamos, e outros nós transformamos em robô, para que simplesmente obedeçam aos nossos desejos, e assim nós temos o planeta todo como nossa propriedade. E acaba esse negócio de ter que ficar brigando com países, estados, com vizinhos. Então tudo vai ser nosso. Tudo é nosso. Essa é a grande guerra que nós já estamos vivendo. Isso já é assim. Isso já está assim. Eu vou colocar uma fotografia, vou fazer um upload de uma fotografia aí no nosso chat. Deixa eu só achar ela aqui. Para você ver um detalhe. Eu coloquei a foto, uma imagem, né? Na foto uma imagem, desculpa, do que significa government, que é o governo, né? É uma palavra em inglês. Governo significa controle, controlar, estudando o radical da palavra. E ment vem de mente, né? Se você for analisar os radicais arábicos, radicais gregos das palavras, você vai encontrar muita coisa. Então, governo significa controle da mente. E tem gente, por isso que sempre eu coloco nos meus posts de forma bem subliminar, coloco, pois é, né? Às vezes é só para dar risada mesmo, mas coloco assim, tem gente que ainda acredita no governo, tem gente que ainda acredita na Anvisa, né? Coloca até falo te avisa, né? Coloca uns detalhezinhos assim, porque olha quem são essas pessoas, são aquelas que controlam as nossas mentes. E ai de você que pensa que isso não é verdade. Por quê? Porque eu comentei também a semana passada que existe uma determinada escola de magia negra, estou falando sério, não estou falando magia negra figurativa, estou falando de magia negra negra, uma das mais famosas escolas do mundo. Não vou citar nomes aqui, não vou citar nada, absolutamente nada, porque eu sempre digo que está cheio de dodói na face da terra. O dodói normalmente é aquele que entrega o ouro para o bandido, né? O politicamente correto, o cara todo certinho vai, olha, seu delegado, o que eu descobri? O delegado é o ladrão, né? Tá cheio de politicamente correto aí nas internets da vida, denunciando aqueles que estão te ajudando. Então, eu prefiro não citar nomes. Aí essa escola, ela forma 4 mil, em torno de 4 mil magos negros por ano. 80% desses magos negros são brasileiros, que na sua total maioria, com raras exceções, são políticos de alto escalão, chefes de empresas, altos empresários, pessoas de muitas posses, de muitos dinheiros. Raramente pega um bruxão desses que quer fazer bagunça por aí. Tá? Então, o que eu quero dizer com isso? Que todo o nosso sistema, todo,
Não tem exceção. Não vamos colocar exceção. Tem gente que fala, mas eu conheci políticos bons. Sim, de vez em quando tem uma outra pessoa com boa intenção, mas boa intenção não resolve nada, gente. Resolveu alguma coisa até hoje? Não. Então não há, porque o sistema, uma engrenagem tão grande, se você for tentar parar, você se quebra, porque ela não para mais. É uma grande engrenagem que não para mais. Ela só vai parar quando a engrenagem enferrujar ou quebrar o eixo. Mas não adianta você lá botar um pauzinho no meio da engrenagem que o pauzinho quebra. Então teria que ser troncos, muitos troncos nessa engrenagem. Muitas pessoas, troncos, né, representando um tronco para quebrar uma engrenagem gigantesca. Não adianta meia dúzia. Vamos mudar o planeta. Não vai mudar o planeta porcaria nenhuma. Vamos fazer oração para o planeta. Não vai mudar o planeta com oração porcaria nenhuma. Até mudaria se nós tivéssemos metade da população humana fazendo oração. Aí a própria poder da oração, a própria força da oração e essas pessoas que estariam ali já com uma mentalidade diferente mudaria o mundo. Meia dúzia resolve? Não vai resolver. Talvez até atrapalhe, porque a coisa precisa degringolar para nascer o novo. Então todo o nosso sistema, seja político, financeiro, todo o nosso sistema econômico, saúde, cultura, etc, é totalmente demoníaco. Eu não vou falar luciférico nem satânico, porque isso é outra coisa. Um dia eu vou até fazer uma palestra sobre Lúcifer, que eu estou me preparando e arrumando tempo para isso. Vou falar só demoníaco por hoje. Tá? Então, gente, esse para quem não acredita em magia negra, está vivendo na magia negra diariamente. Nós somos hipnotizados de forma nociva, porque a hipnose é positiva, mas nós somos hipnotizados de forma nociva o tempo todo. E o maior agente de hipnose é a televisão. O maior controlador hoje das mentes é a televisão. E se você assiste televisão, você colabora com isso. Você se permite. Você se deixa. Então vocês viram a foto que eu coloquei, a imagem, né? Government, que é a palavra em inglês para governo, significa controle da mente. Isso é que a palavra está escrita. E nessa linguística, gente, eu sempre me achei muito doidão mesmo, né? Mas eu estou vendo que eu não sou doidão, não. Eu acho que hoje que eu estou sabendo que eu não sou tão doidão assim, não. Eu ficava encucado com algumas palavras, e graças a Deus também tem pessoas estudando isso e vendo as características linguísticas das dúvidas que eu tinha. Só que eu não fui, na época, eu não fui buscar, né? Muito jovem, com 14 anos. Então, mas como é que eu vou... Eu nem tinha conhecimento para buscar, mas eu vi umas coisas esquisitas. Por exemplo... inconsciente, incompetente, intolerante. Esse in como negação. Incapaz. Aí de repente você vê inteligente. Significa não inteligente. Porque o in é uma negação. Ao mesmo tempo que eles colocam de um lado in como é dentro, o outro lado é como não. Mas o que fica no nosso consciente, que é o in, que o in é uma palavra que tem um arquétipo dentro do nosso código genético negativo, de negação, então tudo que você coloca in na frente, na realidade você está falando não. Iluminação, que é um tipo, é não iluminação. Amor significa violência, que amor vem de um povo violento, a palavra. Por isso que eu sempre, até tem um vídeo meu que eu gravei um tempo atrás, eu falo, não gosto dessa palavra amor. Amor é uma coisa muito mais profunda que isso que todo mundo fala e que leva a brigas, né? Esse amorzinho fútil. Aí eu entendo porque essa palavra não é o que ela diz ser. Ela é outra coisa. Amor significa violência. A tradução da palavra amor significa violência.
Então até a palavra amor a gente não sabe usar, e tudo isso foi feito propositadamente. E nós temos essa grande variedade linguística, por quê? Pô, se teve uma origem, por mais que mudasse, era para ter uma certa semelhança, pelo menos em alguns pontos, as línguas, e não tem. Porque elas foram projetadas por mentes demoníacas. E de acordo com os acontecimentos de horror daquele povo, na Espanha, que é Spain é pain é dor, por isso que é um povo dolorido, um povo que é massacrado, um povo que foi muito briguento, e que foi, né, sempre é tido como... Ninguém quer falar que é da Espanha. As pessoas querem falar que são de outros lugares, e dentro da Espanha, dependendo do bairro, ninguém fala que é de lá, porque eles têm vergonha. Eles querem ser outras coisas, não querem ser de lá, porque já está dentro deles o pain, a dor. É complicado. E assim vai a nossa linguística, que também colabora para a gente lá para o fundo do poço. Tudo para o fundo do poço. Então, gente, um detalhe, eu falei também, se você está chegando aqui pela primeira vez, por favor, respeite-se, talvez esse programa não seja para você. Eu não vou falar de espiritualidade, de pseudo-espiritualidade, aliás, como as pessoas falam por aí, de mestres ascensionados, e de encontro com os anjos, e de fazer determinados tipos de orações, de abrimento, não dá, né? A abertura de portais. Quanto a essa linguística, eu brincava, eu sempre brinco, né? O meu filho, quando ele tinha 5 anos, ele falou: papai, a tia Dulce está engordecendo. Eu parei assim e falei: hã? Ela está engordecendo. É mesmo. Não corrigi ele não, porque tá certo, se está emagrecendo de um lado, tem que estar engordecendo do outro, tem que fazer sentido alguma coisa. Mas o nosso português não faz sentido nenhum. Se vocês pararem para pensar, nós não temos sentido nenhum na nossa língua portuguesa. É um negócio, é uma bagunça, porque é um remendo de um remendo de um remendo. E de onde vem também dialetos diferentes? Se somos todos daqui. Tão diferentes, chegam a ser diferenças absurdas. Aí vem um outro assunto, que até nós vamos comentar hoje às 10 horas. Vem de outros planetas, de outros, realmente outros povos, que falam outras línguas totalmente diferentes das nossas, que vêm, quando eles vêm para colonizar, na época dos índios, né? Então vinha um povo num canto, vinha outro povo no outro, eles aprendiam aquele dialeto, e não o daqui. Se fosse daqui, ia ser tudo muito parecido. Muito parecido. Grandes diferenças, mas com uma certa sonoridade. Mas não, a coisa mudou radicalmente. É porque são épocas totalmente distintas e diferentes, e com influências distintas e diferentes. Isso por si só já é uma prova que existe mais coisa do que simplesmente a Terra. Para quem acredita que só existe a Terra, que o homem ainda é o centro do universo. Segundo Albert Schweitzer, Prêmio Nobel da Paz, fundador da Universidade da Paz, o mal é aquilo que destrói a vida, e o bem é aquilo que preserva a vida. E a partir do momento que a nossa vida não está sendo preservada em sua totalidade, integralidade de saúde, corpo, mente e espírito, pelo governo, o nosso governo é satânico ou demoníaco, que eu prefiro falar demoníaco. A partir do momento que você tem que defender o óbvio, que você precisa brigar para conseguir o pão, lutar para conseguir o pão, isso não é um processo natural do homem. Você pode, sim, se esforçar, você pode estudar para ter um pão melhor, mas você tem que lutar para ter o pão, para ter uma saúde. Se você tem, as pessoas que gostam dos programas de saúde que nós trazemos, né, se você tem um produto que é maléfico para a saúde, você pode importar praticamente livre. Mas se você tem um produto que é extremamente benéfico, que vai curar diversas doenças, esse produto é proibido de importação.
Então, que governo é esse que faz isso? Que tipo de pessoas são essas? Que tipo de pessoas que investem 400 mil reais num funk que fala que eu vou deixar a sua xota inchada? O governo patrocina isso? Vou deixar a sua xota ralada. Patrocinado por fundos do governo. Dezenas de funkeiros, de músicas de baixo padrão vibratório, e que depois passam com cenários suntuosos na televisão, videoclipes milionários que não traz uma palavra sequer de evolução, ao passo que de repente músicas fantásticas, com compositores fantásticos, com letras maravilhosas, sequer consegue gravar um CD para tocar para os amigos. Então, que cultura é essa? Onde você não tem mais plantação livre, onde você tem química no ar, que você respira química no ar, que essa química vai para os alimentos e nós somos contaminados. Que sociedade é essa? E que nós não conseguimos ter um alimento puro, um alimento de boa qualidade, e que o puro de boa qualidade normalmente é exportado, vão para outros países, para as elites. Só eles podem ter o bom e você tem o lixo. E que sociedade, que povo é esse que abaixa a cabeça e diz amém para tudo isso? De certa forma, então, está tudo certo. As pessoas adoram contos da carochinha, as pessoas adoram falar de espiritualidade, de pseudo-espiritualidade, achando que estão bem, e ainda brigam pelos seus mestres, né? Tá cheio de mestre virtual, pseudo-mestre, mestre facebookiano, e existem alguns gurus patrocinados também pelo sistema, para que todo mundo siga, falando de amor, de equilíbrio, falando de paz, mas que nada traz de novo para a sua alma, para a sua elevação. E por incrível que pareça, eu conheço algum deles, que também não vou citar nomes, inclusive um que está muito famoso hoje no mundo. Foi um projeto de marketing. Vamos ver se dá certo montar um guru, mas de verdade, né? De guru de verdade, um projeto para montar de verdade, não é para só depois falar que é fake, não, é para ganhar dinheiro mesmo e fazer um guru. Conheci até os envolvidos. E está cheio de gente que se diz intelectual, espiritualizado, seguindo um guru de propaganda. Cheio, lotado. E ocorreu um caso recente aqui, recente que me fez lembrar um caso antigo. Há mais ou menos uns 10 anos atrás, 10 anos atrás, veio um xamã lá da... Nossa, esqueci. Lá do lado da Rússia, lá. Esqueci, da Sibéria. Isso. Veio um xamã siberiano para fazer o maior sucesso. Ele foi nos melhores lugares da espiritualidade do Brasil. Rodou o mundo. E aí caiu até na Unipaz, Universidade Internacional da Paz. Rodou o centro da Unipaz e veio cair na Unipaz aqui do meu lado, que tem uma filial aqui, não tem mais aqui em Lorena. Aí me convidaram, né, sabendo que eu gosto desses assuntos xamã. Nossa, o cara é bom demais. Todo mundo, passou o Brasil inteiro, todo mundo dizendo amém. Aí fui eu. Assisti a palestra, ele deu uma palestra e depois ele ia fazer consulta. Assisti a palestra dele e falei, pô, mas o cara vem lá da Sibéria para falar isso aqui, tá todo mundo dizendo amém? O cara não falou nada. Não, preciso saber, será que eu tô muito chato, né? Aí só para falar com o cara era R$400. Eu falei, meu Deus,
até doeu aqui o meu plexo. Não por pagar R$400. Eu falei, mas só para falar com o cara era R$400? Ou comprava alguma coisinha? Daí eu falei, então eu vou comprar. Comprei um instrumentinho dele lá por R$400, um negócio de ferro, que cabe em 2 dedos da minha mão, quase um anel, por R$400, para falar com ele, porque daí ele falava comigo, ele explicava. Então, beleza, deixa eu lá ver como eu gosto de instrumento musical. Eu comprei um instrumentinho musical dele lá e fui conversar com ele. Eu olhei pro fundo dos olhos dele, bati um papo rápido lá com ele, o xamã siberiano. Cheguei em casa, o meu plexo solar explodindo. Falei, meu Deus, esse cara é fake. Esse cara é falso. Não tem nada de xamã nesse cara. Eles vêm todos lindos, com uma equipe linda, as meninas assim perfeitas, o ensinamento perfeito, a programação neurolinguística perfeita. Os caras são fera mesmo naquilo que eles falam, mas não tem nada de xamanismo. Absolutamente nada. E uma coisa me incomodou muito fundo, gente. Aí eu comecei a fuçar. Comecei a entrar nos sites lá da Sibéria, no site da Rússia. Por sorte, eu tenho uma visão muito aguçada, que eu entendo diversas línguas só de olhar. Não me pergunte a tradução, mas eu entendo o que está ali. Eu vou indo até que eu descobri que o guru deles lá na Sibéria nada mais era do que um traficante. O cara já tinha sido preso. E só que ele gostava dessa coisa de espiritualidade, ele viu que a humanidade cai muito fácil nisso, os caras sacam muito, então ele treinou muita gente de uma forma com muitas técnicas bacanas, treinou um povo com uma neurolinguística fantástica e espalhar para o mundo, para arrecadar dinheiro, para ele fazer as orgias dele. Inclusive, o cara estava sendo até analisado pela CIA e depois foi preso. Aí eu contei isso. Nossa, caiu a casa, né? Então fui eu que descobri isso no Brasil. Aí começou a cair a casa, esse povo, eles sumiram do Brasil. Só que tudo deles era assim, super caro. Uma coisinha, R$400. Uma consulta, mais 400. Se você quisesse fazer um trabalho, era 800, 1.000, 1.500. Se fosse mais alguma coisa, era 3.000. E para assistir a palestra mais especial, era mais 3.000. E o povo pagava filas de atendimento, porque o cara veio da Sibéria com um tradutor, xamã da Sibéria, que de xamã não tinha nada, a aparência dele é de um hippie, não tinha nada a ver com o xamã, passou em todos os principais centros de xamanismo esotéricos do Brasil, com palmas, e ninguém sacou que o cara era uma fraude. Eu que tive que sacar que o cara era uma fraude. Aí ficou todo mundo com aquela cara enterrada, né? Gente foi para lá, conheci uma pessoa que foi até lá, o núcleo deles, passar lá, o núcleo deles, que também tinha viagens para lá, e pagou R$11.000, na época, isso há 10 anos atrás. Então, R$11.000 há 10 anos atrás, um aparelhinho de R$400 há 10 anos atrás, traduz para hoje quanto que dá, que vocês vão entender a linguagem da coisa. E a menina foi lá e falou que tinha um momento lá que o chefe, o grande chefe, que era o mago, podia aparecer. Aí ficou todo mundo dentro de uma sala escura, todo mundo quase sem roupa, fizeram 1 hora de respiração, 1 hora disso, 1 hora daquilo. Aí de repente falaram, nossa, ele está vindo. Aí eles vê uma luz assim numa fresta, tipo uma porta abrindo, alguma coisa passa entre eles, dá umas enroscadas nele e sai correndo. Já foi, o mestre já foi. E ninguém viu nada, ninguém falou nada, e todo mundo, ele me tocou. Mas que porcaria de povo é esse? Que vocês acreditam em qualquer canalização de meia pataca na esquina? Canalizei um livro de não sei quantas 1000 páginas. E aí, o que você fez com isso? Cresceu a humanidade no que é isso? Nada. Nada, absolutamente nada. Então esses são os ladrões do tempo. Aqueles que também só falam em desgraça. Teoria da tragédia, fins do tempo, Armagedon do outro lado. Tudo para roubar o seu tempo. Para você não ter tempo para pensar, ficar acreditando em alguma porcaria. Já que você não vai para a igreja, já que você já não cai mais nessa de igreja, então esses seres arrumam um outro caminho. Espiritualidade. E inventa um monte de historinha, um monte de mestre, um monte de ET, um monte de UFO. E você cai do mesmo jeito. E fica ali, ainda ficam brigando com o outro. Não, porque eu vi, porque eu não vi, porque é assim, porque eu comprovei, porque eu descomprovei, porque o outro, aí fica as briguinhas, né?
Gente, olha só como é que tá a grande sacanagem desse negócio de religião. Deixa eu ver aqui onde tá. Pera aí. É que eu abri um monte de coisa aqui, tem hora que eu me perco. Deixa eu mostrar para vocês como é que tá a grande sacanagem desse negócio de religião. Escuta isso aqui, por favor. Escuta esse negócio. Brasileira de Apoio a Vítimas de Preconceito Religioso informa: a Declaração Universal dos Direitos Humanos proporciona o direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. E esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença sem que sofra ameaças ou perseguição. Entretanto, essa normativa tem sido violada pela Igreja Testemunhas de Jeová no trato com seus membros, quando estes resolvem sair de suas igrejas. Se você torna-se um membro da Igreja Testemunhas de Jeová e depois resolve sair de suas fileiras, não tem o direito de ser cumprimentado com um simples oi pelos seus ex-companheiros de fé. Famílias estão sendo destruídas, amigos estão sendo separados, pessoas estão em pânico e há relatos de depressão e até suicídios. Ou seja, não, é uma bagunça. Acabou aquele negócio de você buscar uma elevação. Virou só dogma, 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 dogma. E se você for diferente do outro, ai de ti. Olha, essa é uma prova. Inventaram uma tal de Abravip para defender as pessoas que são radicais religiosos. E normalmente esses são por os próprios religiosos, né? Raramente você vai ver um não religioso brigando por causa do que o outro acredita. Deixa ele acreditar, nem liga. Mas eles entre si, é complicado. E isso está se repetindo nos pseudo-esotéricos, nos pseudo-ufólogos, nos pseudo-isso, pseudo-espiritualistas, dentro das religiões. A Nayana colocou, parece briga de time de futebol. Isso mesmo, Nayana. Conheço muitos bem vários casos. Auri. Eu fui uma. Mari. A Serena. O Saibaba era uma fraude. Eu não vou citar nome de ninguém, viu Serena? Desculpa, eu não vou citar nome de absolutamente ninguém, porque é cheio de dodói no mundo. Particularmente eu até gosto do Saibaba, tá? Apesar que tem muitas provas contra ele, provas entre aspas também, né? Particularmente até curto ele, o jeitão dele. Tem coisa que até independente de ser fraude ou não, o benefício que traz é maior do que o malefício, né? Então a gente tem que compreender algumas coisas. Então aqui o objetivo não é botar o dedo na cara de ninguém, mas é de uma maneira geral falar que a gente gosta de fraude. Por que isso, gente? Se você participou, se alguém aqui é canalizador, se alguém aqui gosta de uma dessas coisas que eu falei, tudo bem. Eu até imagino que você não sabe daquilo que está acontecendo, que é uma pessoa bem intencionada, como eu fui a vida toda, procurando, me metendo nessas coisas e vi que está todo mundo perdido. Eu afirmo para vocês que está todo mundo perdido. Quer ver só uma prova? Chama o seu mestre aí, o seu guia, que seja quem for, o cara, tá? Chama, pode chamar agora. Eu estou segurando aqui uma coisa na minha mão. O seu guia, o seu mestre, se ele é de verdade, ele é atemporal. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo e não há limitação de espaço-tempo. Ele te acha, não te acha? Ele não vai até você? Ele não sabe tudo sobre você? Ele não fala coisa do cosmos? Não fala coisa sobre os planetas e velocidades? Então fala para ele vir aqui agora e ver o que eu estou segurando na minha mão. E que mão é? Direita ou esquerda? Se ele vier e te falar, nós temos 50% de chance dele ser alguma coisa interessante. Só 50%. Porque outra 50% pode ser só uma leitura fisiológica pela sensibilidade da minha voz. Então eu desafio agora, nesse momento, todos os grandes gurus, todos os grandes mestres, todos os espíritos, todos os espíritas, todos os sensitivos, todos os quem quer que seja. O que está na minha mão? Porque para o espírito não há tempo, para o espírito não há local, para o espírito não há parede.
o seu padre, o seu pastor, se é o homem de Deus, então ele tem o poder de ver o que eu estou segurando na minha mão nesse exato momento. É só vir e falar. Tá ok? Então seja quem for, pergunta aí para o seu canalizador, pergunta aí para os montes de Saint Germain que canaliza um monte de coisa, pergunta para esse monte de espírito que incorpora um monte de coisa, fala para ele vir aqui e ver o que eu estou segurando na minha mão. E qual mão é? Tá, eu tenho um testemunho aqui. Tá? Ó, abri. Para facilitar aí para o seu espírito. Abri a minha mão. E tá aqui, ó. Se ele tiver dificuldade de ver o que está dentro da minha mão, porque para espírito, para mestre, para guru, não tem dificuldade, abri minha mão, fechei de novo. Então, é só ele vir aqui e me dizer. Pronto. Aí a gente começa a ter 50% de probabilidade que essa sensibilidade que é uma pessoa real. Tá ok? Estou vendo aqui. Tem charlatões e tem as pessoas sérias. Então eu vou falar, Socorro. Tem os charlatões e tem os charlatões que não sabem que são charlatões. Tem pessoas sérias, até tem. Mas fazem o quê? Estou falando no nível de evolução da humanidade acima da média. Não naquelas coisas que são óbvias que todo mundo pode fazer. Com certeza tem pessoas muito sérias, mas são raras e poucas. Raras e poucas. Existem muitas pessoas bem intencionadas, isso sim. E aí que eu entrei com a consciência zero, que eu falei também no programa passado. O que é a consciência zero? Eu pertenço ao grupo tal e aprendi. Hoje eu sou mais calma, hoje eu sou mais espiritualizada, hoje eu já me controlo um pouco mais, já não sou mais tão nervosa, já não sou mais tão ciumento, eu já estou funcionando melhor na sociedade, né? Eu já respeito mais as pessoas, né? Eu já estou conseguindo meditar. Então as pessoas acham que isso é evolução de consciência, isso não é porcaria nenhuma, gente. Por isso que eu criei o Consciência Zero, tá? Isso aqui é criação minha. Se amanhã aparecer alguém falando de Consciência Zero, é cópia. É esse senhor charlatão. Consciência Zero significa o número zero, imagina aquele gráfico que a gente aprende na escola, né? Que é uma barra horizontal, uma barra vertical e o zero. Do zero para cima, vamos colocar até 100. Do zero para baixo até menos 100. Tá bom? Vamos fazer de conta que é assim. Nós estamos hoje no menos. Menos 5, menos 10, menos 20, menos 1000. Tem gente que deve estar menos 1000. Quando você faz um cursinho de ascensão, final de semana, encontro com os anjos, que não tem anjo porcaria nenhuma, o anjo não vai ficar lá esperando você para o encontro lá no chalé fulano de tal. Nenhum anjo vai ficar te esperando para isso. Que todo mundo acredita que vai, né? As pessoas gostam de acreditar nisso. Então o que acontece? Quando você aprende a relaxar, quando você aprende a fazer uma meditação, quando você aprende a ser uma pessoa um pouquinho melhor, significa que você está caminhando para o zero. O zero é a pessoa normal. O que é a pessoa normal? Que ela não mata, ela é uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, uma pessoa que não mente, é uma pessoa normal, uma pessoa pura. Isso é o zero. É o mínimo, o requisito de um ser humano. Como nós estamos abaixo disso, a gente tem que fazer cursinho para ficar mais relaxado, a gente tem que fazer cursinho para aprender mais sobre espiritualidade, que o mundo não é só materialismo, que tem o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. A gente tem que fazer cursinho para ser normal, para atingir um nível de normalidade, porque nós não temos mais pessoas normais do planeta. Uma pessoa que olhe para as coisas e entenda a verdade das coisas. Isso é uma pessoa normal. Uma pessoa totalmente humana, que a gente fala, nossa, que pessoa maravilhosa. É uma pessoa zero, normal. Acima disso é que vem as pessoas que realmente revolucionam o planeta Terra, que não existe mais quase nenhuma hoje em dia. Adianta fazer um cursinho só para você ser menos estressado? Isso é porque você estava abaixo de zero. Então isso não te elevou a consciência. Está trazendo essa consciência para o básico, para o zero.
Zero não significa sem consciência, apenas um nível, um estado, consciência zero, que é o nível que todo mundo, que todo ser humano deveria estar, na consciência zero, no mínimo na consciência zero, que é um ser humano normal, e nós não temos isso. Pagar para fazer curso para a gente ser menos nervoso, para a gente saber que existe o lado da espiritualidade e um monte de porcaria. Então você tem que pagar para ser normal? É isso que as pessoas gostam e acreditam e pagam e entram num monte de cursinho de porcaria? Lotado, um atrás do outro, filas e filas e filas e filas. Então, gente, nada contra. Mas o programa, o nome do que foi batizado, o programa é o Farol da Terra. Então eu preciso iluminar no sentido de esclarecer, levar informação. Esse iluminar é de levar informação, porque só um iluminado consegue iluminar. E um iluminado está difícil de encontrar um ser iluminado. Quando vem um ser iluminado para a Terra, ele faz transformações, ele arrasa, ele muda isso aqui em 30 segundos. Não fica aí, então vem lá o raio do anjo, do arcanjo, sei lá o que, das quantas, viaja anos-luz, chega na Terra para canalizar para você ser mais calmo, para ter paciência, blá, 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 blá. Certo? E as pessoas gostam disso. Gostam e pagam. Cada um. Né? Eu coloquei aquela imagem, tinha uma outra aqui que eu havia separado, né? Aqui, eu vou colocar mais uma dessas brigas religiosas que estão... A coisa está virando uma baderna, né? Está virando realmente uma grande baderna. Então eu coloquei mais uma aí, daqui a pouco vai estar chegando. As briguinhas, né? Cuidado, evangelho não é comércio, pastor não é gerente, crente não é cliente, bênção não é produto, a igreja não é shopping. É interessante a propaganda, mas é aquela briguinha, né? Um contra o outro, sempre. Sendo que não faz de um lado, mas faz de outra forma. Isso não quer dizer desrespeitar o outro. Tá? Falar a verdade é simplesmente mostrar os fatos. Eu não estou desrespeitando absolutamente ninguém. Por isso que eu avisei no começo do programa, no programa passado. É só para quem quer a verdade. Se você gosta da vida como está, esse programa não é para você. Se você não quer mudar os seus paradigmas, esse programa não é para você. Se você acredita nas pseudo-espiritualidades que o mundo tem aí, esse programa não é para você. Por mais bonitinho que seja, esse programa não é para você. Esse programa é para quem quer revolucionar a vida. Para quem quer realmente entender o porquê que, mesmo com tanta coisa nova, a humanidade continua escrava. Eu falei do voto, né? Adianta você se achar que está evoluindo espiritualmente e vai lá votar num demoníaco, num bandido, num ladrão, num sanguinário, que sempre são, né? Todos eles são. Se não direto, é indireto, porque manda fazer, manda matar, manda comprar, manda pagar. Adianta você votar num sistema desse, em que nós não temos cultura, nós não temos educação, nós não temos saúde, nós não temos nada, e você vai lá e vota nisso. Então, quando você vai votar, você assume nesse momento um pacto demoníaco de magia negra junto com eles. Eu não estou exagerando. E eu não estou falando nesse programa nem a metade daquilo que eu poderia falar. Mas eu estou começando pelo que eu preciso. Para já espantar a gente, que não é para ficar, e para ficar quem tem que ficar. O caldeirão está 80 graus. Como que é o caldeirão 80 graus? O caldeirão a 80 graus é colocar o sapo na água fria e esquentando aos pouquinhos. Se você joga o sapo na água fervendo, se você quiser comer um sapo assado, né, fervido, refogado, assado não, refogado, você tem que colocar ele na aguinha geladinha, ele fica lá bonitinho, você vai aumentando, a hora que chega a 100 graus ele já era, ele nem percebeu que ele morreu. A humanidade está assim, ela está acreditando que está fazendo coisas maravilhosas, só que nós não estamos. A ciência descobrindo coisas maravilhosas, tá, mas está atrasado.
Enquanto os governos já estão com tecnologias de no mínimo 100 anos para a nossa frente, por que eles não dão essa tecnologia para nós? Porque eles não querem nosso benefício, porque nós não somos nada. E nós não merecemos porque nós não nos fazemos por merecer. Cozido, isso aí. Fazer um sapo cozido, a Vera ajudou aqui. De vez em quando até foge as palavras aqui, a semântica da fonética, da consoante, do pretérito passado imperfeito do futuro. Não gosto do português. Terrível português. Então, gente, é complicado. É um assunto complexo. E daqui a pouco a gente vai deixar mais complexo ainda, que deixa eu só ver se o nosso querido amigo professor Fábio já está presente aqui. Que hoje a gente ficou de dar um oi relacionado à ufologia, né, ao seminário que nós vamos fazer. Não sei se ele já está presente por aqui, vou procurar aqui, daqui a pouco eu procuro. Não estou achando o moço ainda não. Então, meus amigos, se o professor Fábio estiver no chat aqui, dá um toque também, por gentileza. Tá? Nós vamos fazer alguns seminários também bem interessantes de ufologia, colocando o que tem para colocar na mesa. Tem um caso aí, alguns casos, mas um específico, que um monte de gente, inclusive gente que vocês aí no chat conhecem, muitas pessoas, especialmente as mulheres, sabe esse povo que se diz, oi terráqueos, eu sou de Pleiades, eu sou de Marte, eu sou de Vênus, eu sou de sei lá o que das quantas, eu vim aqui para te ajudar. Eu lembrei da minha encadernação passada, eu estava lá e a minha missão aqui para te ajudar. Sabe, um monte de historinha de lero-lero desse que vocês acreditam? Pois é, um tempo atrás começou a rodar aí um cidadão assim, eu comecei a olhar as conversinhas dele, só com as meninas, falei, tem osso nesse angu. E as meninas, nossa, você viu fulano de tal, ele é assim, assado, ele é atencioso, ele é isso. Eu falei, caramba, meu Deus, não vou falar nada não, deixa eu ficar quieto aqui. Aí eu comecei a encontrar um monte de pessoas e mulheres entretidas com essa determinada pessoa, que o cara era não sei da onde, que ele ia alinhar os chakras da pessoa por videoconferência. Beleza? Pô, cara, poder, né? Cheio, lotado de menininha dessas aí que gostam de espiritualidade. Até que teve um dia que eu não aguentei, né? Igual o caso lá meu primeiro caso lá do xamã. Eu fui conversar com uma dessas pessoas. Como é que é o negócio? Não, a gente tem que tirar a roupa na frente da tela e começar a passar a mão aqui, passar a mão ali, e ele vai vendo, agora sim, agora vai mais, agora. Agora você está equilibrando o chakra, tira a roupa. O que acontece? Tem centenas de menininhas aí, filmadas, guardadas nuas, na frente desse cara. E não é só ele, tinha mais um grupo fazendo isso. Se dizendo, você tem que tirar a roupa. Ele fala, não, aqui eu consigo, mas nesse momento você vai tirar a roupa. Aí você vai passar aqui, esfrega o dedo lá embaixo e não sei o que lá, você tem que ativar e eu vou ajudar aqui com o meu poder. Ele está filmando tudo em videoconferência, gente. E o povo vai. O povo está carente. O povo está sem farol. O povo está sem luz. O povo está sem consciência. O povo está na inconsciência. Por isso que tem que ter um chato na história. Tem que ter um chato na história. Tá? Tem que ter um chato na história. E esse chato tem que ser alguém que não tem nada para ganhar nem perder com essas histórias todas. Absolutamente nada. E o mundo está cheio de pseudo-guru, pseudo-mestre, pseudo-tudo. Final de semana com os anjos. Oi, terráqueos, sou de Pleiades, descobri que a minha mônada... Cheio dessas conversinhas. Ou os que só falam em tragédia, que o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, o mundo vai acabar, e nós estamos aqui ainda, né? Ia acabar em não sei quanto. Quando ia acabar em 1900... Quando as naves espaciais iam acabar lá, ia passar em 2008, né? Mais de 1 milhão de visualizações traduzidos para diversos idiomas de muitos países lá, a canalizadora Blossom.
Eu falei 8 meses antes, quando o vídeo começou a bombar na internet. Gente, você acha que o cara lá de cima ia falar para ela que eles iam vir e ficar 3 dias aqui? Né? Será que eles estão tão preocupados assim com alguém daqui de baixo que ia avisar ainda, né? O comandante intergaláctico. Não vai acontecer nada. Não, imagina a mulher, o cara está transmitindo todos os idiomas. Não sei quantos milhões de acesso. Aconteceu alguma coisa? Não. 12 de setembro. Tem gente que fala, não, mas era só mudança de consciência, tá? Cadê? Estamos indo pro buraco, estamos em 80 graus, estamos na fervura. E tem gente que dá desculpa. E aí, agora foi daí um alemão provou que ia ser em 2011, né? E o povo começou a ficar desesperado em 2011. E chegou nada, passou 2012 nada, depois um outro falou que era 2013 nada. O Alex Collier lá, que é o cara bambambam, também falou uma data e nada. Aí começou a vir agora, né, 2014, depois agora 2015, dia 17, 18, nada, 21, 22, 23, nada, 29, nada. E tá todo mundo ligado. Todo mundo ligado. Em nada, perdendo tempo, sendo que você poderia estar fazendo alguma coisa verdadeiramente útil. Como mudar isso? Não sei. A coisa está feia, o caldeirão já está a 80 graus. Mas uma coisa eu sei, a partir do momento que 100 pessoas se encontrarem, 100 pessoas, não é viajante na maionese, 100 pessoas com força para o que der e vier, 100 pessoas dispostas a fazer tudo para a verdadeira espiritualidade, em união com a razão, espiritualidade com materialidade, sim, porque nós estamos no planeta Terra por algum motivo, não é só para viajar na maionese. Então, 100 pessoas conscientes e prontas para tudo, se precisar não voltar nunca mais para sua casa, se reunir e começar a fazer algo, que isso sim eu poderia ajudar. Se um dia essas 100 pessoas aparecerem, aí nós começamos a mudar algo. Juntas, no mesmo lugar. Não é para internet, não. Não é viajar na maionese da internet, não. É ao vivo. 100 pessoas. Para dar o primeiro passo. Para ver se ainda dá tempo de fazer alguma coisa. Estamos a 24 horas por dia sofrendo ataques de magia negra. Na TV, pelo ar, pelas propagandas, pelos governos. E você assina o seu pacto quando você vai votar. É isso mesmo. Se você não gostou disso, é problema seu, não é problema meu. Estamos jogando um jogo demoníaco. Mas o que acontece quando não há mais jogadores? Então o jogo só para quando não há mais jogadores. Ou eles vão morrer, ou eles vão acordar, despertar. Aí é você que vai dizer se você quer acordar ou se você quer morrer. Vou pedir um pequeno intervalo, porque o programa vai até às 10 horas, já são 10 horas, e hoje nós ficamos de fazer um bate-papo ufológico. Deixa eu só ver se eu encontro aqui o nosso professor Fábio de Oliveira, só um minuto. Bem, amigos, pode ter ocorrido algum imprevisto. O professor Fábio, ele mora num local que quando chove, a internet é a primeira coisa que vai. Isso já ocorreu algumas vezes aqui. Ele mora num lugar bem afastado do centro da cidade, zona rural. Então, pode ter ocorrido alguma coisa e não conseguiu localizá-lo. Enquanto isso, o programa é para ir até às 10 somente, mas hoje eu vou abrir 15 minutos, 20 minutos no máximo, para perguntas, já que esse programa de espiritualidade, a intenção dele é que se faça junto com as pessoas, né, com os ouvintes. É que eu estou primeiro espalhando essa notícia da nossa realidade para aquelas pessoas que se sintonizarem com isso. Eu sei que é complexo, para algumas pessoas é complicado, não quero, em hipótese alguma, mexer com a sua crença, não quero, em hipótese alguma, desrespeitar a sua crença, a sua fé, e por isso que eu peço, se você está bem com a sua crença, com a sua fé, se você acha que está fazendo tudo bem, bonito, maravilhoso, que a humanidade está perfeita, não assista esse programa, porque esse programa não é para você, tá ok? Então eu quero que vocês, a partir desse momento, quero no bom sentido, né, vocês podem aí colocar algumas perguntas. Eu não li nada do que foi escrito antes, tá? Não dá, porque quando eu falo nessas coisas eu tenho que me concentrar. Então eu vou começar a ler a partir de agora o que vocês estão escrevendo.
tá? Tem aqui o Silvio Marques, escreveu: Celso, como o tema hoje é espiritualidade, gostaria de colocar no assunto que me deixou aflito. Semana passada um colega de trabalho se suicidou. Rapaz novo, seus 20 e poucos anos, honesto, responsável, trabalhador, cordial, mas após uma separação a mulher largou ele. Entrou em depressão, não aguentou a barra, afogava suas mágoas na bebida alcoólica e na terça-feira passada, em uma noite que estava muito bêbado, cometeu suicídio. Vai fazer 7 dias amanhã. O corpo é a matéria, a alma, o espírito, e a alma ou o espírito dele, num caso desse. O que acontece quando volta para o plano astral dessa forma? Alguma chance de aprendizado, repescagem, reciclagem no plano superior? O que acontece com o suicida como volta para o plano dessa forma? Sempre há chance quando ainda tem chance. Deu para entender? Existem pessoas que acham supostamente que nós temos chances eternas. Não temos chances eternas, senão o mal seria eterno. Nós temos um número limitado de tentativas, representado pelo colar do Buda, colar do Krishna, colar egípcio, de 108 contas. Alguns dizem que são 108 tentativas, outros dizem que são 108 vezes 3, porque eles faziam isso 3 vezes. Então, esse é o número de tentativas que nós temos. Isso era simbólico, hermético, fechado, só para quem entendia. Então, tem gente que acha que vai morrer e nascer pro resto da vida. Não, senão, se o mal só vai crescendo, se você não aprende, tem gente que gosta de fazer besteira. Então, tem que botar um fim. Aí essa pessoa, simplesmente, ela volta para a matriz como saiu. 0. Não aprendeu nada. Então, uma pessoa dessa, o que acontece? Ela não aguentou o tranco, mas nós não podemos julgar. Que às vezes a pessoa vem para cumprir essa missão, de ver como que é o suicídio. Às vezes uma pessoa dessa vem para sentir isso, não que precisava, ele poderia ter mudado. Mas, então vamos ver como que é chegar no limite. Porque tem gente que fala, isso é besteira, isso é frescura, se matar, né? Tem gente que julga tudo, né? Se matar por alguém, que isso? Jamais eu faria uma coisa dessa. Aí, você morre, vai lá, faz um contrato. Aí nesse contrato aparece essa cláusula muito forte. Olha só que como você desrespeitou uma alma que estava ali cumprindo uma missão. Vamos ver se isso aconteceria com você mesmo. Aí põe essa missão para você chegar no extremo desse. Eu quero ver o que você vai falar. Então a gente não pode julgar ninguém. Tudo faz parte de um aprendizado, sim, mas esse aprendizado é limitado. Se você escolher sempre o outro lado da força, né, como no filme Star Wars, aí você vai ter que ser limitado e vai passar por um outro processo, que não cabe aqui nesse momento a gente falar desse processo, porque seriam programas e programas só sobre isso. Serena, como identificar um charlatão? É complexo, porque hoje os charlatões eles estão quase mestres, né? Eles fazem as coisas tão perfeitas que é difícil você identificar logo de cara. Eu tenho uma técnica que eu desenvolvi e depois eu vi que algumas escolas também fazem isso. Quando é um espírito, por exemplo, que se diz estar no corpo de uma outra pessoa, essa técnica que eu fiz aqui com vocês agora. O que está na minha mão? Né? Você põe a mão no bolso e lá tem alguma coisa que você previamente já deixou para isso. Você fala, então, por favor, me diz o que está aqui. Você tem que ter coragem para fazer isso. E claro que do lado de lá eles vão descer além de você e falar que você está desrespeitando. Eles vão dar todos os argumentos, menos responder aquilo que você perguntou. E claro que também é uma certa falta de respeito fazer isso, né? Então você tem que achar a hora certa. Eu fazia isso quietinho. Eu fazia isso quando eu chamava a pessoa para conversar. Olha, eu tenho vergonha, eu não queria falar aqui na frente das pessoas. Até para não desrespeitar a crença dos outros. A gente não pode mexer tão forte com isso, né? Mas, para mim, eu fazia aquilo. Se eu posso fazer, qualquer um faz. Eu chamava a pessoa num canto, pegava a amizade dela e falava, olha... Ou inventava alguma coisa que você sabia que a pessoa no mundo espiritual ela pode saber. Aí, se você não tem a resposta, já é certeza. E se você tem a resposta, é meia certeza apenas. Que pode ser alguém. Porque existe
dons da própria pessoa. A própria pessoa pode ter uma sensibilidade, ela fazer uma leitura corporal que identifica através da expressão magnética aquilo que é. É uma cinesiologia muito aprimorada. Então, mesmo que ela saiba o que está dentro da sua mão, isso pode acontecer, porque eu já vi acontecer, não significa que é verdadeiramente um espírito ou um ser de luz que está ali. Pode ser só um dom da própria pessoa. E isso também não quer dizer, não estou dizendo com isso, que todas essas canalizações e incorporações aí, né, falando assim de forma bem básica, sejam mentiras, tá? Não estou falando isso. Eu digo que é muito raro encontrar uma verdadeira. E você pode testar. Tem várias formas de fazer teste. É que as pessoas vão tão crentes, né? Que tipo aquela do xamã. Pô, o cara não está falando nada demais, nada daquilo que a gente já não saiba, e está todo mundo babando no cara. Os donos de grupos aqui do Brasil babando no cara, que dizem ser isso, que dizem ser mestre disso, mestre daquilo, canalizador, que vai aqui e faz o trabalho, não sei o que lá, e que não sei o que, todo mundo babando no cara, o cara não é nada. Muito pelo contrário, está trabalhando ainda o tráfico humano, tráfico de sexo de adolescentes e pedofilia e mais droga, narcótico. Então arrumaram uma grande desculpa para pegar muito dinheiro dos incautos. Sempre, né? Dentro do xamanismo. E nenhum xamã, os xamãs tudo indo lá, eu sou xamã. Todo mundo pagando pro cara. E todo mundo sendo feliz? Com nada? Como é assim que você sai feliz? E nenhuma dessas pessoas mudou nada a vida. Nada. Falar que ficou mais calma, isso aí qualquer terapia vai te fazer. Qualquer meditação, escutar qualquer mantra vai te deixar mais calmo. Só mudar de alimentação que você fica mais calmo. Deixa eu ver aqui mais. Serena, ele sempre cai em contradição. Não sei, Karina falando, não sei. Você está falando de mim, Karina? Eu caio em contradição? Vou estar... respondendo. Normalmente um charlatão cai em contradição. Tem essa também. É que hoje eles estão bem aprimorados. Eles estão cada dia melhor, viu? E às vezes o charlatão não sabe que é charlatão, gente. Ele acredita no raio de uma coisa. E quanto mais ele acredita na mentira, mais ele parece ser de verdade. Porque para ele é verdade. É impressionante. Não estou julgando. Estou apenas colocando os dados na mesa. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Estou colocando os dados na mesa para nos ajudar a passar a chegar na consciência zero, que é ser um ser humano normal, e aí sim começar a evoluir. Nada do que a gente tem feito até hoje, gente, desculpa, é evolução. É apenas chegar ao ser humano normal, que não chegamos ainda. Por isso que a coisa está esse balaio de gato. E alguém tem que falar isso, alguém tem que acordar esse povo. Então, se os primos são o povo de lá, tá? O povo, os ET. Se os primos querem que eu fale isso, então eu falo. Estou falando. Jairo, Celso, essa semana você falou dos amigos extraterrestres, que não são extraterrestres. O que são? Jairo Cunhago, semana passada você falou dos amigos... tá repetindo. Não, é que quando a gente fala extraterrestre, dá a impressão que é um negócio do outro mundo, né? Tem o Auri que perguntou, o que você acha do data limite? Eu prefiro não falar nada que tenha um nome, que tenha alguém por trás. Auri, não sei se é Auri ou Auri, tá? Aí eu vou estar, obviamente, data limite, eu vou estar falando das pessoas envolvidas, né? Algo que tenha um nome ou uma representatividade, eu prefiro não falar. Mas eu falo para você que eu gostei do vídeo. O vídeo deixou uma esperança muito, muito subliminar e muito gostosa. Que a esperança está na espiritualidade. Só que espiritualidade não é viajar na maionese. Espiritualidade é ação na terra. Deu para entender? Então, é isso que eu posso falar. Não vou entrar no mérito do que é, por onde veio, como veio, porque aí estaria julgando as pessoas. Não tenho objetivo nenhum de julgar ninguém, porque eu não sou nada para julgar ninguém. Eu só tenho que colocar os dados na mesa, porque isso sim eu sei. Tá? Por experiência, por dor, por sofrimento. E quem me conhece de perto sabe que até hoje eu acredito nas pessoas. É ou não é, gente? Então o Jair perguntou dos extraterrestres. É que é o seguinte. Extraterrestre está fora da Terra.
né? Tem gente que fala, mas todos nós somos extraterrestres. Então, extraterrestres é aqueles que estão fora da Terra. Não significa que eles são monstros. Não significa que eles são de outro lugar. E nem significa que nós que estamos na Terra somos daqui. Nós podemos ter sido trazidos de lá, mas terrestres, o que é terrestre? Que o povo viaja na maionese. Ah, não, mas todos nós somos extraterrestres. Tá bom, em essência até nós podemos ser extraterrestres, mas o termo terrestre e extraterrestre, não vamos viajar na maionese, gente, é simples. Terrestre é quem está na Terra, quem nasceu na Terra, então você é terrestre. Mesmo que a sua alma tenha vindo de outro canto, você está na Terra. Então essa é a terminologia, porque o povo adora inventar historinha de pseudo-espiritualidade ou de pseudo-ufologia. E extraterrestre é aquele que está fora da Terra, mesmo que seja humano. Tá? Se o cara está fora da Terra, mas é humano, ele está extraterrestre. Deu para entender isso? A maioria das pessoas que estão fora são muito parecidos com nós. Não tem essa loucura de aberrações todas que falam por aí. Quando tem, são seres muito baixos que ainda são do nível da Terra e que a gente pode dar um murro na cara deles. Só não damos porque não queremos e não temos união para isso. E, de certa forma, como o mundo é a projeção de uma única, não vou dizer mente, mas de um único momento cósmico, tudo está interligado. Então nós somos eles e eles são nós. Ou seja, é tudo a mesma coisa. E, de acordo com experimentos que eu mesmo realizei durante 4 anos e que hoje a física quântica está mostrando e alguns filmes já estão trazendo, nós, ou eles, simplesmente, em alguns casos, isso já foi, é difícil falar provado, mas já foi experimentado, eu já experimentei isso, eles são nós. Amanhã. Nós somos eles. E nós estamos voltando para o passado, por algum motivo. Nós fomos, a nossa geração foi, nossos netos, tataranetos já estão lá e viram que a gente fez alguma burrada em algum canto. Será que uma das burradas não é acreditar nessa porcaria toda que hoje eu estou comentando com vocês que está errado? Ou pelo menos equivocado, porque não existe certo e errado, né? Será que a humanidade não ficou tão escrava do sistema, até da espiritualidade ou pseudo-espiritualidade, que ela não evoluiu por isso? Porque há lógica no mundo e há emoção no mundo. Não há só lógica e não há só emoção. Há os dois. Então nós não podemos ser direito. Olha o que eu estou falando, ouve o que eu estou falando. Nós não podemos ser direito, porque direito é usar o lado esquerdo do cérebro, o lado racional. Nós temos que ser direito e esquerdo. Nós não podemos ser somente retos no sentido de andar direito. Isso andar na razão e a emoção. Então, amigo Jairo, nem importa se existe ou não existe extraterrestre. Importa que existe em nós. E se nós quisermos um dia a ajuda dos nossos irmãos, dos nossos primos, que eu gosto de falar de primo, nós precisamos nos reunir, pelo menos 100 pessoas, prontas para o que deve e começar a fazer coisas que aí eu só posso dizer para essas 100 pessoas, se um dia houver 100 pessoas. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Tá? E lembrando, gente, se alguém acredita em outra coisa, eu respeito você, tá tudo certo. Continua segurando a minha mão, eu não estou aqui em nenhum momento falando para a gente se separar. Não estou aqui em nenhum momento dizendo que a gente tem que acreditar no que eu estou falando. Eu estou passando informação dos primos, que eles me fazem observar, e do meu próprio senso de observação, e a gente pode continuar junto. Celso, o que é o Sol? Um centro de luz, energia e informação. Por isso que eu pedi a semana passada, esqueci de falar isso hoje, para que a gente tenha uma vela acesa representando o Sol, para que a energia venha do Sol através da vela, porque os chemtrails, esses rastros químicos espalhados pelos aviões, estão bloqueando a informação do Sol para nós, que a informação do Sol pode nos ajudar a entender tudo isso que eu estou falando. Mas o povo adora ficar discutindo política. Celso, após reunirmos 100 pessoas que no seu entender possam ser competentes para realizar algo que você se referiu, qual o primeiro passo? O primeiro passo é reunir 100 pessoas.
Só as 100 pessoas reunidas vão saber qual é o próximo passo. E não é no meu entender, tá? Isso é uma configuração cósmica. Inclusive o 100º macaco explica isso. 22 horas e 22 minutos. Vou à última pergunta. Love Trail teve algum resultado? Sim. Love Trail teve um grande resultado para quem participou dele com toda força fé. Pode ter certeza que você que participou, imagino que o Silvio deve ter participado. Não sei se tem, eu não consegui nem ver quem está no chat aqui hoje, viu, gente? Desculpa. O Love Trail foi um movimento que nós fizemos, para quem não viu, com a nossa querida amiga Simone Sgorla. Espero que ela possa ouvir isso um dia, que ela se identificou com isso. De repente ela está por aqui, depois eu vejo aqui. E lançamos esse Love Trail como um momento de unir 1 milhão de pessoas, que 1 milhão de pessoas fariam uma grande diferença nos céus. Então, obviamente, foram poucas pessoas que se uniram, por isso que eu falo que o povo é bundão, todos, né? Todo o povo, principalmente os espiritualistas, é tudo bundão, porque na hora H sai tudo correndo. Isso que diga os encontros de ufologia, né? Vários encontros de ufologia. Quer ver mesmo? Ó, eu vou chamar os primos aqui, vai descer nave. Não, vamos lá, até militar. Na hora H sai tudo correndo, gente, é tudo bundão. Impressionante, viu? Sai tudo correndo. Então, a diferença foi para quem fez, porque você brilhou. Quem fez mostrou que estava interessado, quem fez de verdade, no momento certo, no horário programado, ou do jeito que realmente foi possível fazer, brilhou. Essas pessoas tiveram um brilho. E esse brilho conectou diretamente com os nossos primos estelares, os nossos primos de verdade. Não esses, eu sou pleidiano, vocês terráqueos. Sabe, uma vez veio uma menininha que se dizia toda extraterrestre, veio fazer uma entrevista na rádio, tal, e falava assim, vocês terráqueos. Eu falei, putz, ferrou. Primeira palavra que ela abriu, vocês terráqueos, ferrou. Toda cheia dos contatos. Pois é. O ego, né? O ego sobe pelo nariz e é complicado isso. Então, meu amigo Silvio Marcos, para quem fez o Love Trail, pode ter certeza que foi codificado lá em cima por eles e a parte está guardada. É isso que eu posso falar nesse momento. Tá ok? Então, meus amigos, passou já da nossa hora. Não conseguiu contato com o nosso amigo professor Fábio. Pode ter acontecido realmente algum desses problemas que eu comentei da energia elétrica ou da comunicação da internet, que onde ele mora é complicado em alguns momentos, mas em breve a gente vai voltar e falar sobre ufologia. Lembrando que nós teremos um seminário de ufologia, em breve eu vou lançar isso aqui, seminário internacional online de ufologia, só para interessados. As inscrições e a divulgação vai estar provavelmente até o final da semana já liberado aí no Facebook. Fique atento, se você gosta de ufologia. E para ocorrer tem que ter um mínimo de 50 pessoas, um máximo de 100 pessoas, que é a capacidade da nossa sala de aula. Tá? Vai ser em sala de aula online pela internet. Então, para a gente movimentar esse fluxo, vocês vão precisar também ajudar a divulgar, trazer pessoas. Então, havendo um mínimo de 50 pessoas e um máximo de 100, nós realizaremos os seminários. Tá bom? Conto com vocês. Deixei o recado de hoje. Semana que vem a gente volta a falar desses assuntos e aí eu vou lendo as perguntas, porque vocês vão fazendo as perguntas, então nós vamos dando um dinamismo dentro do tema. Nós temos que escancarar a pseudo-espiritualidade. Tem que se fazer luz na Terra, urgente. Porque não há luz na Terra da forma que os humanoides estamos. Inclusive, alguns mestres nos chamavam de bíceps, bíceps é outra coisa, bípedes tricerebrados, equivocadamente chamados homem. É isso, gente.
Um abraço para vocês e amanhã eu retorno com o programa Saúde Integral, somente sobre o tema saúde. Obrigado, até amanhã.